Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade agora ao capítulo 7, né? Onde estamos falando sobre os tecidos do nosso corpo, né? E a gente precisa conhecer a função de cada um para entender o equilíbrio, como acontece o equilíbrio no nosso corpo, certo? Na aula passada, nós falamos sobre o tecido adiposo, o tecido ósseo, né? Sobre o tecido conjuntivo, o conjuntivo propriamente dito, sobre os tecidos epiteliais. Nessa aula, nós vamos falar sobre os tecidos cartilaginoso e sanguíneo. Como vocês puderam perceber, nesse capítulo nós temos alguns nomes, né? De células, nomes de partes, né? Dos tecidos, que são muito importantes vocês aprenderem, né? Cada função, para, na hora da avaliação, saber responder. Quando a gente aprende, gente, é muito mais fácil a gente fazer uma atividade. Mesmo que vocês façam a prova ou teste em consulta, se você não conhece o assunto, é muito mais difícil você encontrar no livro, né? Quando a gente aprende, é diferente. A gente sabe a resposta, pode voltar no livro apenas para conferir, tá? Então, não adianta nada a gente fazer uma prova de consulta e não saber onde está ali, não entender qual é o assunto, tá? Por isso que muita gente acaba tirando a nota baixa, mesmo sendo prova de consulta. Mas vamos lá. Portanto, se dediquem a esse capítulo, tá? Para que vocês possam compreender cada função, né, das partes do tecido. É uma estrutura, muitas vezes uma estrutura complexa, com vários nomes, e a gente precisa saber todos eles. Vamos lá. Gente, primeiro a gente tem o tecido cartilaginoso. É muito fácil lembrar, porque toda vez que eu falo de cartilaginoso, eu falo de cartilagem, né? São essas partes mais flexíveis, né, do nosso corpo, como nariz, orelhas e algumas articulações. Esse tecido cartilaginoso, ele é importante porque ele é firme, né? Nós sabemos que nosso nariz ele é firme, tá aqui no local dele, ele não fica balançando, né? Mas ele também é flexível para ajudar na respiração, né? Nós temos as nossas orelhas também, né, que são firmes. Às vezes tem gente que pensa que essa cartilagenzinha aqui, por ser durinha, é um ossinho, mas não é, é pura cartilagem, tá? E, eles precisam eles precisam ser flexíveis e precisam também ter essa rigidez, né, para que sustente as partes do nosso corpo, né, que seja firme. No tecido cartilaginoso, pessoal, a gente encontra aí alguns tipos de células, né? Nós vamos falar as duas principais, que são os condrócitos, como vocês, perdão, os condrócitos e os condroblastos, tá? Cadê minha setinha? Deixa eu achar ela aqui, tá o sininho aqui. Os condroblastos são as células jovens, tá? Como vocês podem ver aqui, da cartilagem. E os condrócitos, eles são as células maduras, né? Eles ficam mais aqui para dentro, ó, são as maiores. Então, condroblastos, as células jovens, e os condrócitos, as células maduras. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando, tá tudo certo. Esses dias eu fiz a aula e não estava saindo o slide, mas está tudo certo. Vamos lá, vamos continuar. Já falei, né, dos condrócitos e condroblastos. Condroblastos aqui, ó, células jovens. Condrócitos são as células maduras, tá? E também o tecido cartilaginoso, gente, ele é avascular, tá? Lembrando aí que a gente estudou outro tecido avascular, quem lembra? Então, eu tenho aqui um tecido que não tem vasos sanguíneos, tá? Ele não é irrigado por vasos sanguíneos. Então, quem vai fazer essa irrigação aí é um outro tecido junto com ele. Ao redor da cartilagem, gente, eu tenho aí um tecido conjuntivo denso, né? Que vai fazer a vascularização do tecido cartilaginoso, que é, ó, o pericôndrio aqui, ó. Isso aqui é um tecido conjuntivo. Já que o tecido cartilaginoso, ele não tem vascularização, o tecido conjuntivo vai estar associado para poder irrigar. Um tecido que ele não é irrigado pelo sangue, ele morre, tá?
apesar dele não ter vasos sanguíneos, eles precisam ser irrigados, os nutrientes precisam chegar até eles, tá? Muito fácil até aí, né? Bom, de acordo com a concentração, né, das fibras elásticas, né, nós temos também aí no tecido cartilaginoso algumas fibras elásticas ou colágenas, a gente pode dividir aí os tipos de cartilagem, né, do nosso corpo. Para quê? Cada um vai ter uma função, pode ser para amortecer algum impacto, reduzir a atritos também e ser mais flexíveis. Então, eu tenho aí as cartilagens, né? Hialina. Elas têm uma quantidade de fibras elásticas moderadas. A gente pode encontrar na traqueia, nos brônquios, nas fossas nasais, tá? Ela tem a coloração branca azulada e translúcida e ela é mais frequente no corpo humano, tá? Eu vou ter também as elásticas, elas são ricas em fibras colágenas e elásticas, tá? E eu vou encontrá-la na orelha, na epiglote e na laringe, certo? E as cartilagens fibrosas, também ricas em fibras colágenas, elas estão presentes nos discos entre as vértebras, tá? Essas vértebrazinhas que ficam aqui nas nossas costas, nós vamos encontrar cartilagem ali. Elas precisam estar ali para diminuir os atritos, né, da nossa movimentação da nossa coluna e também proteger ali de impactos, tá? Amortecendo. Então, quando um ser humano ele é acometido por alguma doença que acaba com essa cartilagem, ou por mau uso, ou por alguma coisa ali que destrói essa cartilagem, a coluna acaba ficando com alguma deficiência, porque as vértebras elas começam a se desgastar, tá? Então, eu tenho aí esses três tipos, lembrando que as hialinas, ela tem fibras elásticas, tá? Uma quantidade moderada, tem fibras elásticas. Já a cartilagem elástica, eu vou ter tanto as fibras elásticas como as fibras colágenas, bem presentes aí. E as fibrosas, eu vou ter as fibras colágenas, tá bem? Agora vamos dar entrada, gente, ao tecido sanguíneo, né? Prestem bem atenção, porque o tecido sanguíneo, ele é muito interessante e ele tem muitas coisinhas que a gente já usa, né? Muitas vezes a gente já tem uma noção do nosso dia a dia, mas que falta um pouquinho de conhecimento. A gente vai aprender um pouquinho aqui, né? Eu tenho certeza que muita coisa que eu vou falar vocês já conhecem, mas nós vamos entender o motivo. O sangue, meus amores, ele é um fluido vermelho, ele é viscoso, né? Ele conduz com a função do sangue, ele levar os materiais necessários, né, os nutrientes para todo o nosso corpo, tá? E ele utiliza aí os vasos sanguíneos que estão presentes no corpo inteiro. As substâncias que o tecido sanguíneo leva são carboidratos, proteínas, oxigênio, né, que é muito importante, gás carbônico, sais, gorduras. Inclusive, gente, o oxigênio é tão importante que se alguma parte do nosso corpo ela ficar sem oxigênio, ela começa a ficar azulada, né? E aí ocorre a morte daquele tecido, tá? Pode acontecer várias doenças por conta da falta de oxigênio, né? Se o sangue ele não conseguir levar oxigênio para aquele local. O tecido sanguíneo, né? Vocês podem ver aqui na figura, tem aqui algumas hemácias, né? Alguns glóbulos brancos. Mas, basicamente, a gente pode dividir aí o tecido sanguíneo em plasma, tá? Essa figura aqui não trouxe, mas eu tenho plasma, gente. O plasma, ele é a maior parte, quando a gente pega o sangue, ele fica com a maior parte, né? Depois que faz a centrifugação do sangue. Eu vou passar a figura aqui para a gente ver melhor. Aqui, ó. Quando eu faço a centrifugação do sangue, a maior parte aqui é do plasma, como vocês podem ver aqui, ó, esse líquidozinho amarelo, é o plasma sanguíneo, tá? Aqui eu vou ter os glóbulos vermelhos, tá? As plaquetas, os leucócitos, mas a maior parte aqui, como vocês podem perceber, é o plasma sanguíneo. Então, o sangue, a gente pode falar que ele é formado pelo plasma e pelos elementos figurados, que são esses aqui das figuras, as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. A gente vai falar sobre cada um, tá bem?
Mas vamos falar primeiro sobre o plasma. Ele é constituído, gente, de aproximadamente 90% de água. Tá? Daí, nós temos a noção do quanto a água é importante para o nosso corpo, né? E no plasma, tem várias substâncias diluídas, né? E aí eu vou ter proteínas, sódio, cloro, fósforo, potássio, magnésio, cálcio. Então, são elementos muito importantes para o nosso corpo que são levados, né? Aí, então, esse plasma, ele concentra aí todas as substâncias e aí o tecido sanguíneo, né, que é o próprio sangue, acaba levando aí, né, todos esses nutrientes para o nosso corpo. Depois do plasma, né, mais abaixo aí, eu vou ter os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que servem para transportar o oxigênio, tá? Eu vou ter também os glóbulos brancos, que são os nossos exércitos, e as plaquetas, que são importantes, né, para fazer a coagulação sanguínea, que nós vamos aprender mais à frente. Gente, quando a gente pega um hemograma, ele está sempre dividido em série branca e série vermelha. O que quer dizer isso? Né? A série vermelha são as células que são encarregadas de levar oxigênio para o nosso corpo, tá? Então, se o número de células vermelhas do nosso corpo está insuficiente, pode caracterizar uma anemia, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente entender cada função, até para pegar um hemograma e entender. Então, se a minha série vermelha ela está abaixo do normal, pode indicar uma anemia. Pode indicar outras doenças também, mas essa é a doença mais comum que a gente se fala tanto, né? Do hemograma. E a série branca, gente, vai ser a parte dos glóbulos brancos, né? Dos leucócitos. Essas células, elas estão mais ativas na questão da defesa do nosso corpo. Então, são soldados muito especializados, né? Então, se há uma baixa aí nas minhas células dos meus leucócitos, quer dizer que o meu corpo ele está com a imunidade muito baixa, né? Então, se eu pego ali meu hemograma e eu vejo a série branca, que é a parte dos leucócitos com valores bem abaixo dos normais, né? Os hemogramas, eles sempre vêm o valor correto na frente. Então, dá para a gente ter uma noção, né? Se a minha célula está abaixo do normal ou acima do normal. Se a série branca ela estiver acima do normal, quer dizer que meu corpo ele está tendo alguma infecção e ele está tendo que produzir muito leucócito, né, muitos soldados, para combater a infecção. Já se estiver abaixo do normal, quer dizer que o meu corpo está sem imunidade, ele não está conseguindo combater, tá certo? O nosso exército ele fica desfalcado. E as plaquetas também, né? A gente vai falar mais na frente, tá? A coagulação sanguínea, gente, é muito importante a gente saber sobre a coagulação sanguínea. Nós vamos supor aqui, ai, perdão. Calma aí. Aqui eu tenho, né, a minha pele que foi ferida, e aí, meu Deus, e aí houve a saída aqui do sangue, né? E aí, como vocês podem ver, as hemácias, elas estão saindo, a parte vermelha, né, do nosso sangue, ela tá saindo aí. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso que haja uma obstrução. O que é a obstrução? Obstrução é tipo como se eu fosse tampar, né, o local. Quando a gente está com o nariz entupido mesmo, a gente pode falar que está com o nariz obstruído. Então, a mesma coisa aqui, eu preciso que seja tampado o local do ferimento aí para que o meu sangue pare de sair, né? Lógico que se for um corte muito grande, o meu corpo ele vai ter muita dificuldade de conseguir fechar, mas eu estou falando aqui de pequenos cortes, né? Para fazer a coagulação sanguínea. Então, eu preciso que pare essa perda de sangue, porque o sangue ele vai sair. Eu preciso de algo que faça com que o sangue fique. E aí, o sangue ele consegue parar, gente, por causa de uma proteína chamada fibrina, tá? Ela é muito importante para a coagulação sanguínea, porque ela consegue entrelaçar aqui, ela faz essas cordinhas aqui, ó, para fazer o tampão junto com as plaquetas. As plaquetas elas vêm primeiro, na verdade, tá? Para ela fazer a parte primária aqui, elas vêm, né, para tentar fazer a coagulação sanguínea e segurar. As plaquetas elas vêm fazem um tampão,
tá? Aí vem a fibrina, né, que é a parte secundária aí, que vai amarrar, né, como se estivesse amarrando mesmo, como se fosse uma rede, né, de pesca aí, segurar essas células, tá? Isso aqui, gente, é o processo de coagulação sanguínea. Então, o que seria a coagulação sanguínea? Quando eu consigo parar o sangue, quando meu sangue ele consegue parar ali de sair. Existem pessoas que têm o processo de coagulação muito rápido. Já existem pessoas que têm o processo de coagulação devagar, né? Varia muito do corpo humano, tá? Às vezes as pessoas se cortam e rapidinho ali, ó, sangra, né? Durante alguns minutinhos, mas rapidinho o nosso corpo ele consegue fechar o local e parar de sangrar. Tem gente que demora mais e tem gente que tem uma doença chamada hemofilia, né? Que ela não para, tá? A pessoa precisa correr, né? Fazer um tratamento, né, para fazer a coagulação com algumas medicações, tá? Porque a pessoa ela não tem esse processo de coagulação sanguínea, o corpo dela não consegue fazer, tá? É uma doença chamada hemofilia. Então, daí a gente vê a importância das plaquetas, né? E das fibrinas para fazer o nosso corpo parar de sangrar. Ô, tia Liz, então quer dizer que ele sangra e não para. Realmente, ele não para. Ele vai sangrar até morrer, tá? Então, por isso, eu estou falando isso para que vocês entendam a importância tão grande que as plaquetas, né? E as fibrinas têm para formar esse coágulo aqui, esse tampão e conseguir segurar o nosso sangue. Em cada litro de sangue, gente, há outras proteínas também, né? Cerca de 60 a 80 gramas de proteínas, além da fibrina. A gente só falou da fibrina aqui, mas eu tenho outras que dão essa viscosidade para o sangue, né? Essa textura que o nosso sangue tem. E também ele dá a concentração ideal para o sangue. Lembra que a gente estudou sobre osmose? Então, eu vou ter aí algumas proteínas que vão ajudar ao sangue ter uma concentração ideal, tá? Algumas proteínas do plasma, gente, todas as proteínas estão no plasma, tá? São a albumina. A albumina, ela vai transportar hormônios, tá? Ela é encarregada disso. As globulinas, elas formam anticorpos, tá? E também elas transportam colesterol. Nós já estudamos, né, sobre as gorduras, o colesterol entra aí. E eu tenho colesterol bom e tenho colesterol ruim, tá? Então, toda vez que a gente fala de colesterol, eu não posso pensar só na parte ruim, né? Existe a parte boa também do colesterol. E eu tenho também, gente, o fibrinogênio, que ele é envolvido na coagulação do sangue. Ele também ajuda aí nesse processo de coagulação. Existem outras substâncias como gases no plasma, né? Ureia também, glicose, muito importante quando a gente vai estudar sobre diabetes, né? A gente vai ver aí a glicemia, a glicose no sangue. Por isso que tem aquele exame, né? Que a gente fura o dedo e a gente consegue, o aparelho ele consegue medir, né? O nível de glicose no sangue, tá? Então, já falamos aqui, vamos falar sobre os elementos figurados, né? A gente já estudou sobre o plasma, vamos falar sobre os elementos figurados. Primeiro, vamos falar sobre as hemácias. Eu sou apaixonada, acho elas muito bonitinhas. Essas aqui estão bem feinhas, né? Mas elas são esses mesmos glóbulozinhos aqui, tá? Inclusive, gente, existe uma doença que chama anemia falciforme, onde a pessoa ela não tem as hemáciazinhas, elas não são completas. Elas têm o formato acho que é de foice. Depois a gente dá uma olhadinha, tá? Me lembrem aí. Ian que gosta de me lembrar. Tá, eu vou mostrar para vocês as hemácias, tá? Então, as hemácias, elas são produzidas, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? Os três, que são os elementos figurados, eles são produzidos pela medula óssea vermelha, tá? Existe um tecido encarregado para a produção dessa parte do nosso corpo, que é chamado de tecido hemocitopoiético, certo? As hemácias, elas são conhecidas também como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Elas são células sanguíneas que não apresentam núcleo. Ah, tia Liz, então elas não têm material genético, não têm DNA e não têm RNA, tá? Elas não têm isso.
Por elas não terem material genético, gente, elas vivem muito pouco, tá? E elas não conseguem se dividir, certo? A principal função das hemácias é transportar o oxigênio dos pulmões. Elas pegam o oxigênio que está lá nos nossos pulmões e levam para os tecidos do nosso corpo. Por isso elas são tão importantes, né? Elas fazem isso também com a ajuda da hemoglobina, localizada no citoplasma. O sangue, ele também transporta gás carbônico, não é só oxigênio também. E aí, esses gases, eles são ligados à hemoglobina das hemácias, tá? E aí, se houver alguma deficiência no nosso corpo, né, que acabe atingindo aí as hemácias, né, eu vou ter a anemia, tá? Por isso que são muito importantes. E aí, esse processo de levar o gás carbônico, o oxigênio, vai ficar prejudicado no meu corpo. Eu tenho também os leucócitos. Se as hemácias elas são os glóbulos vermelhos, os leucócitos são os glóbulos brancos. Lembrando, qual a principal função da hemácia? É fazer o transporte de oxigênio para todos os tecidos do meu corpo, tá? Os leucócitos, gente, são os glóbulos brancos responsáveis pelo quê? Pela nossa defesa, são soldados do nosso corpo. Gente, as hemácias, como eu falei, elas não têm núcleo, são células anucleadas, não tem material genético. Já os leucócitos, elas são células nucleadas, elas têm núcleo, elas têm DNA, tá? E, como eu falei, elas nos defendem aí no caso de doenças, tá? A quantidade de leucócitos no corpo da gente é de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue, tá? Existem dois tipos de leucócitos, que são os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos são chamados assim porque eles têm alguns granulozinhos no citoplasma, quando a gente consegue visualizar ele no microscópio, tá? Colocou aqui, vocês podem ver, né? Esses granulozinhos aqui e aqui, tá? Eles são três, são os neutrófilos, são os basófilos e são os eosinófilos. Aqui ele não trouxe os neutrófilos, tá? Mas os neutrófilos, lembra do processo de fagocitose, que a nossa célula, ela pega ali, ela consegue fazer o processo de invaginação, que ela se abre, né, para pegar, capturar a bactéria e ela traz para dentro da célula, né, pelo processo de fagocitose, e aí ela divide aquele processo, aquela bactéria, ela quebra, né, e depois ela joga fora. Então, quem faz isso, gente, são os neutrófilos, eles que são capazes de fazer essa fagocitose e destruir os micro-organismos, tá? Os basófilos, eles fabricam dois tipos de substâncias, né, muito importantes para o nosso corpo, que é a histamina e a heparina. A histamina, ela é uma vasodilatadora, que ela vai facilitar a passagem da célula. É como se ela aumentasse os vasos sanguíneos para que as células conseguissem passar, tá? E ela também faz parte do processo de defesa do nosso corpo. Eu vou ter muito ela aí na questão das alergias, tá? E tem também a heparina, que evita a coagulação do sangue. Gente, os eosinófilos, eles participam também do processo de alergia e também de combate a vermes, tá? Então, se no meu hemograma teve aí uma quantidade muito grande de eosinófilos, então, ou eu estarei com alergia ou estarei com verme, tá? Por isso que é muito importante a gente saber cada função, até para a gente entender o hemograma quando a gente for pegar. Eu sou muito alérgica, né? Eu tenho rinite crônica e eu sou muito alérgica à poeira. Então, meus eosinófilos, eles quase sempre estão alterados, estão acima normal. E eu tenho aí agora os agranulócitos, que são representados pelos linfócitos aqui e pelos monócitos, tá? Os linfócitos a gente conhece muito por linfócito T e B. Eles são muito, mas muito importantes mesmo na produção de anticorpos. Gente, eles trabalham mesmo, assim, acho que é uma das células que mais trabalham no nosso corpo, assim como os neutrófilos que fazem fagocitose, os linfócitos, eles são soldados, assim, muito bons, né, que eles
eles participam da defesa do organismo e eles regulam aí a produção de anticorpos, tá? Os monócitos, eles originam os macrófagos, tá? Então, os monócitos, eles sempre servem para originar os macrófagos, que vão fazer a fagocitose também, certo? Muito fácil, né? Só é difícil a gente relembrar, mas não é difícil as funções, vocês entenderam as funções, né? A gente só tem que gravar assim na nossa cabeça para que cada um serve. Lembrando a parte principal, que eu não aceito que ninguém erre, que as hemácias, né, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio, são os glóbulos vermelhos, não tem núcleo, né? Não tem material genético. Já os leucócitos, eles são os nossos soldados, são os glóbulos brancos, fazem parte da defesa do nosso organismo, né? São divididos aí em granulócitos e agranulócitos. Eles têm material genético, a sua célula tem núcleo, né? Eles têm material genético, tá? Agora, gente, vamos falar sobre as plaquetas. As plaquetas, elas também não têm núcleo, tá? E elas são importantes para originar células chamadas megacariócitos. Gente, as plaquetas elas são muito importantes contra a hemorragia, porque elas fazem aquilo que a gente viu ali na parte da coagulação sanguínea. Então, se eu tenho hemorragia, ou seja, meu corpo está liberando muito sangue, né, por algum corte, ou às vezes algum verme, existem vermes que atacam o intestino do nosso corpo e começam a morder, e isso acaba deixando sangramentos, tá? E no caso, a hemorragia, né? E aí, as plaquetas, elas vão servir para que essa hemorragia pare. Por isso, elas são muito importantes. E aí, a gente fala muito de plaqueta, gente, quando falamos de dengue. Porque a dengue, ela abaixa as plaquetas do nosso corpo. Ainda não se sabe, assim, exatamente por que isso acontece. Acredita-se que é porque o nosso próprio corpo, né, os nossos próprios glóbulos brancos ali, os leucócitos, eles acabam destruindo as plaquetas. Então, acham que é uma autoimune, que é algo que acontece do nosso corpo contra o nosso próprio corpo. Ao tentar se defender, ele acaba destruindo as plaquetas. E aí, quando essas plaquetas elas abaixam muito o valor, elas têm que estar em 350 mil. Quando elas abaixam muito o valor delas, eu corro o risco de ter hemorragias, justamente porque ela para a hemorragia. Então, se eu não tenho plaqueta, eu não tenho como parar a hemorragia do meu corpo. Por isso que acontece a dengue hemorrágica. Já que a dengue, ela diminui as plaquetas do nosso corpo, ela pode chegar, o nosso corpo pode ter hemorragia, né? As plaquetas não tem plaquetas para fechar ali, e aí a gente acaba sangrando por todos os locais do corpo, tá? Então, é muito importante a gente saber a função das plaquetas. Então, quando alguém está com dengue, é muito importante fazer um hemograma para ficar olhando a contagem de plaquetas, porque se diminuir, eu tenho que correr para tentar aumentar essas plaquetas. Isso pode ser feito através, né, de medicação e tal, tratamentos, mas existem também alguns sucos naturais que as pessoas utilizam também para subir a quantidade de plaquetas, tá? Bom, gente, a nossa aula ficou por aqui. A atividade vai ser, eu não vou escrever, eu não coloquei um slide com o número da atividade, mas é da página 122, página 123, tá? E aí a nossa aula terminou aqui. Então, agora que terminou a aula, vamos fazer a página 122 e 123. Nossa aula termina aqui. Beijos e até mais.